Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get up. We're leaving. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. E aí, entendeu alguma coisa? Welcome back! Hoje veremos The Last of Us. Vamos aprender um pouquinho com a cena do jogo? Eu vou te explicar rapidinho como é que vai funcionar a aula. Se liga, a gente vai ver a cena, prestando atenção agora. Aprenderemos a pronúncia das frases e as regras gramaticais importantes, se houverem. Veremos a tradução e no final vamos rever a cena, colocando em prática tudo que a gente aprendeu. Shall we? And action. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get up. We're leaving. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Se você já jogou The Last of Us, você provavelmente jogou dublado, então você sabe mais ou menos o que está acontecendo aí. Mas vamos entender no inglês o que está sendo dito? Antes vamos ler o diálogo completo. Chegou a hora de mostrar todos os meus dons de atuação. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre. Get up, we're leaving. Come on. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that? Putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Você é louco, atuação master aqui. Com as agendas fica mais fácil, não é? Mas vamos ver frase a frase? Primeira frase. Is this really all they had to worry about? Tradução. É isso mesmo com que elas tinham que se preocupar? Temos aqui na frase is this really? É isso mesmo. Vemos aqui o is antes do this, o que caracteriza uma pergunta. All they had to. Com o que elas tinham. Ou tudo com o que elas tinham. Worry about. Se preocupar. As regras gramaticais presentes nessa frase, temos o verbo to be como pergunta, lá no comecinho da frase, is this, com is antes do this, e temos o passado simples, had, que é o passado de have. Is this really all they had to worry about? É isso mesmo com que elas tinham que se preocupar, seguindo boys, movies. Super fácil, né? Aqui, boys, garotos, movies, filmes. Não temos regras gramaticais aqui. Acho que a única regra aqui é que ambos estão no plural. Boys, movies. Próxima frase. Deciding which shirt goes with which skirt. Essa frase, o finalzinho dela é um pouquinho complicada. With which skirt. Enfim, decidir qual camisa combina com qual saia. Vamos palavra a palavra. Deciding. Temos a primeira palavra, deciding. Nesse caso, a tradução será decidir. Mas se você já tem um pouquinho de conhecimento no inglês, sabe que os verbos no infinitivo precisam ter o to antes. E o verbo decidir está no infinitivo. E aí agora você pode se perguntar, como que esse verbo está no infinitivo se tem um ing no final dele? O certo não seria to decide ao invés de deciding. No inglês, nós não começamos frases com o to. Isso não é nada comum. Então, se quisermos começar uma frase jogando o verbo direto na cara da pessoa, a gente tem que colocar um ing no final desse verbo. Por exemplo, essa frase ficaria estranha se eu falasse assim, ó. To decide which shirt goes with which skirt. To decide. Começar assim não é nada comum no inglês. E logo, para a gente começar com esse verbo na cara, a gente precisa colocar o ing nele. Mas esse verbo não está conjugado. Ele está no infinitivo. Mas o que é esse negócio de infinitivo no infinitivo? Infinitivo são os verbos sem conjugação. Por exemplo, verbo infinitivo falar, correr, andar. Verbo conjugado eu corro, eu falo, eu ando. Entendeu? Terminar com esse Rzinho no final, provavelmente o verbo é infinitivo. Andar, correr, jogar, pular, digitar, olhar, beber, sorrir. Todos esses verbos terminados assim tá no infinitivo. Só que no inglês o infinitivo é o to antes do verbo. Porém, como não podemos começar uma frase com o to, a gente precisa modificar o verbo que começaremos a frase.
sem mudar o significado dele. O que o inglês encontrou como solução foi colocar o ing no verbo. Logo, a frase fica deciding which shirt goes with which skirt. Seguindo para a próxima parte da frase, which shirt. Temos aqui a palavrinha which. Para quem não sabe, which tem a mesma tradução de what, que é o que ou qual. A diferença entre o which e o what é que o which você já tem opção de escolha. Por exemplo, se eu te pergunto qual cor você prefere da seguinte forma, what color do you prefer? Eu não estou te dando opções. Você pode escolher todas as cores do universo. Porém, se eu coloco uma paleta com 5 cores na sua frente, eu não preciso mais usar o what, porque agora você já tem opções de quais cores escolher. Aqui, como você tem opções, eu posso usar o which. Which color do you prefer? Dessas 5 cores, qual você prefere? Which? Qual? No contexto da nossa cena, a Ellie fala de um item específico, que é a camisa. Então, cabe o which. E aí, depois do which, temos o shirt, que quer dizer camisa. Seguindo, temos o goes, depois disso, que traduzimos como vai. Mas a frase qual camisa vai com qual saia pode não ficar muito comum. Então, seria melhor a gente adaptar e colocar qual camisa combina com qual saia. Nesse caso, a gente transforma o goes em combina. E não tem problema. E o final da frase, which skirt. With which skirt. Temos o with, que a gente pode traduzir como com. Which, que já conhecemos. E o skirt, que podemos traduzir como saia. Então, a frase deciding which shirt goes with which skirt. Temos decidir qual camisa combina com qual saia. As regras gramaticais que temos presente nessa frase, podemos começar com simple present, sendo mostrado pelo goes. Como ela fala de uma camisa só, que é um objeto, essa camisa poderia ser substituída por um it. Então, a regra do simple present transforma o go em goes. Essa é a regra que temos. Próxima frase, it's bizarre. É bizarro. Aqui, primeira parte da frase, it's. Muitas pessoas veem o it is apenas como ele é ou ela é. Mas se eu te falar que a maioria das vezes o it's pode ser traduzido só como é, você acredita? A maioria das vezes que você vê o it's, pode colocar um é no lugar dele. Dificilmente você vai colocar um ele é ou ela é. No final da frase, temos bizarre. Acho que nem precisa traduzir, né? Bizarre, bizarro, é bem parecido. It's bizarre. É bizarro. As regras gramaticais que temos aqui, nós temos um verbo to be contraído, sendo representado pelo it's, que é a contração de it is. Essa é a nossa regra. Seguindo para a próxima frase, o Joe começa a falar agora. Get up, we're leaving, come on. Levanta, estamos indo, vamos. Primeira parte da frase, get up, ou falando rápido, get up. O get é meio que um coringa no inglês. Então é sempre um alívio ver quando ele vem acompanhado de uma segunda palavra, porque ele acaba se transformando em uma expressão. Nesse caso, temos o get up, que é a expressão levanta. Get up, levanta. Próxima parte da frase, we're leaving. We're leaving. Temos aqui uma afirmação contínua. We're leaving. Estamos indo. Estamos indo é algo contínuo. E o final da frase, come on. Come on. No come on, temos uma contração muito comum das duas palavras come on. Como os americanos adoram falar correndo, quanto mais palavras eles conseguem engolir e comer, melhor é para eles. Então, o come on virou come on. Essa é uma expressão que representa o vamos. Michael Jackson usava muito isso, né? Só que ele não falava come on, ele falava come on. Enfim, seguindo para as regras gramaticais. Temos duas expressões presentes na frase. Temos o get up e o come on. Get up sendo levanta e come on, vamos. Vemos também o verbo to be no presente, sendo representado por we're, que é uma forma contraída de we are. E, finalmente, vemos o present continuous, sendo representado pelo verbo living, que nada mais é do que o verbo live, mais ing no final, o que transformou ele em living. Estamos indo. Essas são as regras dessa frase. Seguindo, and if I say no, e se eu disser não? Aqui temos and if, simples e fácil, and e if, se. E se, and if I say, fácil e simples também, eu disser, eu, I, say, dizer, conjugado, fica disser. E se eu disser no, simples e fácil também, não. And if I say no, e se eu disser não.
as regras gramaticais que temos aqui, apenas uma, na verdade, que é o simple present, representado pelo I say. Já podemos seguir para a próxima frase. Aí vem o Joel, né? Todo bravo. Do you even realize what your life means? Mais uma vez, mais devagar. Do you even realize what your life means? Você ao menos percebe o que a sua vida significa? Temos aqui no comecinho, do you even realize? Você ao menos percebe. O do aqui, antes do you, está mostrando que é uma pergunta. Do you? Do you? Aqui já vemos que é uma pergunta. O even pode ser visto como ao menos. E o realize, muita gente confunde pela escrita, achando que realize significa realizar. Mas, na verdade, realize significa perceber. Então, realize igual perceber. Do you even realize? Você ao menos percebe. E aí termina a frase. What your life means. Aqui a gente segue bem ao pé da letra. What, o que, your, sua, life, vida, means, significa. What your life means, o que a sua vida significa. Frase completa. Do you even realize what your life means? Você ao menos percebe o que a sua vida significa? E tem o né? O não, a gente pode falar como mesmo. As regras gramaticais que temos aqui, nós temos o simple present em 2 lugares da frase. Temos lá no comecinho o do, vindo antes do you, para montar a pergunta no presente. E temos no final da frase o mean com S no final. Ele está com o S no final porque ele está acompanhando a palavra life, que poderia muito bem ser substituída por it. Com isso, o mean entra na regra do simple present e precisamos adicionar o S no final. Se achar muito complicado, não precisa se preocupar, teremos uma aula de simple present aqui no canal. Próxima frase. Running off like that. Running off like that. Fugindo assim. No começo aqui da frase temos running off, que nada mais é uma expressão fugindo. Run off, fugir, running off, fugindo. No final da frase, like that. Temos aqui outra expressão que quer dizer daquele jeito ou assim. Nessa frase eu acho que o assim cabe melhor. Mas eu poderia colocar fugindo daquele jeito, mas eu acredito que fugindo assim fica melhor. As regras gramaticais que temos são apenas 2 expressões, running off e like that. Seguindo para a próxima frase, putting yourself at risk. Putting yourself at risk. Se colocando em risco. Putting yourself. Putting vira colocando. Yourself vira você mesma ou se. Lembre, sempre que ver um self depois do pronome, lembre-se de self-service, de tirar uma selfie. Todas essas ações você faz sozinho. Se temos o self depois de um pronome, significa que a pessoa está fazendo algo sozinha. No caso da Ellie, ela está se colocando em risco. Ela está colocando ela mesma em risco. Por isso que temos o self depois do your. E aí podemos ver o putting yourself como se colocando ou colocando você mesma. Finalzinho da frase, at risk. Muito simples e fácil, a tradução é em risco. At, em, risk, risco. Regras gramaticais presentes nessa frase, temos o ing aqui, putting, se colocando, e é isso. Não temos mais nada além disso. Podemos seguir para a última frase. It's pretty goddamn stupid. É uma tremenda idiotice. It's, como já vimos antes, podemos traduzir só como é. Pretty goddamn. Essas 2 palavras representam ênfase em uma frase. Elas dão uma conotação muito mais forte na palavra seguinte. Tanto essas 2 palavras separadas como juntas. Se ele tivesse falado It's pretty stupid, daria certo. Se ele tivesse falado só It's goddamn stupid, também daria certo. As 2 frases estariam com uma grande ênfase na estupidez. Mas como ele juntou as 2 ênfases, deu ainda mais peso na frase. It's pretty goddamn stupid. Ou ele poderia não colocar ênfase nenhuma e só falar It's stupid. E aí temos a última palavra, stupid. Essa palavra pode ser traduzida como estupidez, idiotice ou burrice. Eu sei que ela parece muito estupidez, mas você consegue colocar as outras opções. Eu optei por deixar idiotice, porque eu acho mais comum a gente falar idiotice do que estupidez. Eu não vejo ninguém falando estupidez por aí, mas idiotice ou burrice, acho que burrice ainda caberia melhor. É uma tremenda burrice. Vamos deixar burrice, é melhor. As regras gramaticais que temos aqui é o verbo to be, representado no it's, que é uma contração de it is, e é isso. Vale ressaltar aqui que o jogo foi dublado, mas a dublagem não é uma tradução, é uma
localização. Eles localizaram o jogo para o Brasil. Então, existem algumas expressões que podem ter sido usadas que não foram traduzidas, digamos assim, ao pé da letra, entende? Ao assistir dublado, você talvez veja essas frases de uma forma um pouquinho diferente. Agora que já vimos todas elas, vamos ver todo o diálogo mais uma vez? Hora da nossa atuação. Por favor, te convido a ler junto comigo. Vamos começar lá pela frase da Ellie. Is this really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre. Get up, we're leaving, come on. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that? Putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. E aí, gostou da minha atuação? Espero que sim. Vamos ver agora a cena do jogo. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get up. We're leaving. Come on. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Ah, agora ficou bem mais fácil de entender. Bom, pelo menos eu espero que tenha ficado. Se puder deixar aqui no comentário de 0 a 10 o quanto você entendeu depois dessa aula. Se você já jogou o jogo dublado, você sabe exatamente o que quer dizer, então você usou hack na vida. Se você não usou esse hack, me conta aqui se ficou mais fácil. Se ficou alguma dúvida nessa aula, por favor, deixa aqui um comentário. Se quiser aprender inglês de graça, aqui a gente te ensina do inglês básico ao avançado, sem você precisar pagar nada. É isso. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas aulas. E se você quiser praticar um pouquinho mais, você pode rejogar The Last of Us em inglês, ou você pode adquirir nosso e-book com 10 histórias inéditas, também em inglês. Fica a seu critério. Por hoje é isso. Thanks for watching the video. See you in the next one.